Infração de trânsito é o não cumprimento das regras do CTB. Este CTB significa Código de Trânsito Brasileiro, suas resoluções e demais ordens que vêm dos órgãos do SNT. Este SNT é o Sistema Nacional de Trânsito, suas resoluções e demais ordens que vêm dos órgãos do SNT, sujeitando o infrator às penalidades e medidas administrativas pertinentes. Aí, entendeu? Beleza. Então, continuando aqui, tá, gente? Então, no caso, o que acontece, gente? Tem alguns condutores, né, que quando eles são pedestres, eles agem de uma forma, né? E quando eles são condutores, eles agem de outra pessoa. Inclusive, hoje, eu assisti uma reportagem e me lembrei desse vídeo que eu vou passar aqui para vocês. Idêntico, gente, né? Eu lembrei na hora, falei, gente, como que tem condutor que quando ele é pedestre, ele age de uma forma e quando ele é condutor, ele age de outra, né? Ele fica agressivo, né? Então, a gente não pode adotar esse tipo de comportamento. Então, no caso, gente, continuando. Infrações e penalidades. As penalidades previstas no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, serão impostas ao proprietário. Caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas pela lei, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores e outras disposições que deverão ser observadas e respeitadas. Portanto, gente, tudo que for referente ao veículo, a responsabilidade é do proprietário do veículo. No caso, quem tem a obrigatoriedade de pagar os seus impostos relacionados ao veículo? Proprietário do veículo. De quem é a responsabilidade pela falta dos equipamentos de uso obrigatórios do veículo? No caso, seria o quê? Chave de rodas, macaco, triângulo de segurança, né? De quem é a responsabilidade? Do proprietário do veículo. Gente, de quem é a responsabilidade pela falta de manutenção periódica e preventiva no veículo? Verdade, verdade, Rosilane? É, com certeza. Isso, João. Sim, né? Sim, com certeza. Né? Aí, no caso de quem é a responsabilidade pela falta desses equipamentos obrigatórios do veículo? Proprietário do veículo. Né? Então, lembre-se, tudo que for referente ao veículo, a responsabilidade é do proprietário do veículo. Agora, lembre-se, atos, como eu vou até grifar aqui para vocês, né? Atos
praticados na direção do veículo, a responsabilidade é do condutor. Tem aluno que me pergunta, professora, tem como, né, transferir a autuação para o nome de outra pessoa? Tem, né? Mas se for atos praticados na direção do veículo, tipo avançar uma placa de parada obrigatória, uma sinalização semafórica, né? Então, no caso, atos praticados na direção do veículo. Agora, algo que for referente ao veículo, não tem como transferir o nome para outra pessoa, né? A responsabilidade, né, para o nome de outra pessoa, porque já está ali na placa, né? Tudo está ali relacionado com o proprietário, né? Então, a responsabilidade do proprietário não tem como transferir. Isso, perfeito, João, né? Perfeito, a responsabilidade é dele, porque no caso você é o condutor, o outro é o proprietário, né? Inclusive, neste caso aí, o veículo vai para o pátio do Detran, né? Eles rebocam, levam para o pátio do Detran e o proprietário, só ele que consegue ir lá e retirar o veículo. Claro, depois que ele sanar o problema, né? Aí o veículo é liberado, tá? A responsabilidade não é sua, é do proprietário, tá? Aí, gente, olha só, vou citar um exemplo aqui para vocês. Vale lembrar que carro, né, Vitor? Né? Carro não se empresta, tá? Mas no caso, gente, eu vou abrir uma exceção, tá? Eu, proprietária do veículo, vou emprestar o meu carro para a minha irmã. Eu, proprietária, ela, condutora. Aí o que acontece, gente? Ela avança um sinal vermelho, né? Ela avançou o sinal vermelho. Neste sinal vermelho, pode ter um avanço de sinal, né? Aí ela vai ser o quê? Autuada. Ou então, ela passou no sinal vermelho e o agente viu ela passando no sinal vermelho. Lembrando que não precisa reter o veículo, não precisa parar o veículo para autuá-la, porque naquele momento, gente, ela não foi multada. Questões de prova aí para vocês, ok? Ela foi autuada, né? Aí o agente viu ela passando, anotou o nome da placa do carro, né? E ela foi autuada. Só que tem um detalhe, né? Ela foi autuada e vai chegar na minha residência, eu sou a proprietária, um documento. Alguém de vocês aí, por gentileza, sabe me dizer corretamente qual é o nome deste documento que vai chegar na minha residência? Beleza? É? Alguém sabe me dizer qual é o nome do documento que vai chegar na minha residência? Como que eu vou saber se aconteceu alguma coisa incorreta? Né? Isto, menina, né? Como que eu vou saber? Através deste documento. Autuação é quando ela passou no sinal vermelho. Não é multa, né? Ela passou no sinal vermelho, ela foi, né, autuada. Aí, tá. Aí não, infração de trânsito vai ser depois, né? O Pablo respondeu corretamente. Vai chegar isto. O nome correto, gente, né? Inclusive cai na prova de vocês também. Quando a pessoa avança o sinal vermelho, né? Ou aconteceu alguma coisa e o agente anotou o número da placa, cuidado, ele não foi multado, tá? Ele foi autuado, vai chegar na minha residência um documento chamado de notificação. Joia! Notificação. Beleza. Nessa notificação vai estar escrito assim: hora, local, data, tudo certinho. Né? Como eu não sou boba, vai chegar um documento na minha residência, eu vou guardar na gaveta, sem ler, sem nada? Capaz.
né? Então, eu vou pegar esse documento e vou ler lá bonitinho. Opa, peraí. Nesse dia, nesta hora, neste local, não era eu que estava na direção do veículo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha irmã, que eu emprestei o carro para ela, né? Para ela assumir as suas responsabilidades. Aí, o que acontece? Eu preencho, né, os dados ali, tudo bonitinho, com a informação da habilitação dela, né? É muito importante, né, gente? Igual no caso, quando a pessoa for emprestar, igual o Vitor, né, Vitor? Me falou aí, citou, né, um exemplo aí, se ele pegar o carro emprestado, se tiver com farol não sei o que e tal, o que acontece? É perigoso, porque no caso, se ele entregar, né, o proprietário entregar a direção para uma pessoa não habilitada, este proprietário vai ter grandes problemas, né? Além de pagar a multa, né? Vai ter a sua carteira suspensa, dá um problema danado, dá mais problema para quem emprestou do que para quem está na direção do veículo, né? Aí eu vou preencher os dados dela, né? Na notificação, nesse documento, né? Vou assinar e pedir ela para poder assinar também. Aí, neste caso, né, eu identifiquei o condutor infrator. Só que tem um outro detalhe. Não pode passar do prazo, tá, gente? Tem um prazo aí, né, que o proprietário tem para identificar o condutor infrator. Alguém aí sabe me dizer qual é o prazo que o proprietário tem para identificar o condutor infrator? Qual que é o prazo, gente? Ficou na dúvida se é 15 ou se é 30 dias? Rosilane, 90. Vitor, é 15 ou 30? Isadora, 30 dias. Karen, 30 dias. Beleza? No caso, Vitor, porque ficou um pouquinho confuso aí, porque era 15, tá, meu anjo? Era, tá, gente? Memorizem aí. Era 15, agora é 30 dias, né? Que o proprietário tem para identificar o condutor infrator. Pode registrar aí, tá bom? Se, né, ele não identificar nesse prazo aí, né, que nós acabamos de citar, o proprietário, ele será solidariamente responsável pela infração de trânsito e pela pontuação também, tá? E se pegar o documento, guardar na gaveta, não adianta recorrer, não adianta tentar identificar o condutor infrator, que não vai resolver, porque já passou do prazo. Ele vai ter que pagar o valor da multa, tá bom? Como eu disse aí no caso do sinal vermelho, a infração é gravíssima. Pode registrar aí também, tá, gente? Além de vocês, no dia a dia, não avançarem o sinal vermelho, que é uma coisa horrorosa, né? E pode provocar acidentes, né? Cai na prova de vocês também. Avançar o sinal vermelho, gravíssima, 7 pontos. Aqui nós temos, né? Então, lembre-se aí, como eu falei para vocês, né? Atos praticados na direção do veículo, a responsabilidade é do condutor. Infrações de trânsito. Muitos escapam da fiscalização. No caso, 99,9%. No trânsito da maior cidade brasileira, são cometidos a cada ano 30 bilhões de infrações. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje. Um papo tranquilo ao celular. O cachorro vai na frente. E o cinto? Onde está ele, afinal? As desculpas são as de sempre. Só tirei o carro para dar uma voltinha. A pesquisa da Associação Brasileira de Medicina no Tráfego revela um número estarrecedor. Só na cidade de São Paulo são cometidas mais de 30 bilhões de infrações no trânsito a cada ano. Exagero? Número irreal? Nós estamos numa das esquinas mais movimentadas do bairro do Tatuapé.
Zona Leste de São Paulo, sabe quantas infrações acontecem aqui? Pelo menos 4 por minuto. É de se duvidar? É só ficar parado aqui, observando. Olha só, já passou o sinal vermelho. Infração grave. Na esquina, uma das monitoradas pelos pesquisadores, o semáforo é solenemente ignorado. Sinal indicando que vai dobrar é uma raridade. E quantos motoristas só tocaram no cinto de segurança porque viram a câmera? Quer botar o cinto agora para botar, né? Mais seguro, né? Bem mais seguro. Impunidade generalizada. De cada 10 mil infrações, só uma é multada. 99,99% dos motoristas infratores se safam. E tem gente que reclama do excesso de multas. É preferível você levar uma multa por excesso de velocidade do que você perder a vida ou você causar a perda de a vida de uma terceira pessoa. Os pedestres, é claro, são os mais vulneráveis. Parar o carro e... Olha só que absurdo. Aqui, gente, vocês vão estudar sinalização de trânsito ainda. Quem não estudou, vai estudar, né? Aqui nós temos essa linha branca no pavimento. O pavimento é o chão, né? Aí, no caso, essa linha branca ela é chamada de linha de retenção. Linha de retenção é onde os condutores têm a obrigatoriedade de parar o seu veículo. Então, no caso, tem que parar antes, não depois, não em cima da linha de retenção. Tem a linha de retenção, parar bonitinho. Aqui tem a faixa de pedestres, dando prioridade para os pedestres. Em cima da faixa é banalidade, seguida rigorosamente até por aqueles que tinham que ensinar o contrário. Difícil. Né? Só Deus, minha filha, só Deus. Complicado, né? Que vergonha. Deus me livre, né? O embarcador. O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. Lembrando que o embarcador é o dono das mercadorias. Temos também o transportador. O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais um embarcador ultrapassar o peso bruto total. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total. Se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. Gente, agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. No caso, quem é o transportador? O João Vitor disse que é o condutor. José Augusto, motorista. Meu anjo, são 30 questões
né? E o candidato tem que acertar no mínimo 70% de acertos. 21 aprovado e 20 reprovado. Tá bom? Ó, Rosilane disse que é o condutor. Vitor, condutor, né? Sem problemas, Vitor, né? Beleza. Então, no caso, gente, realmente o transportador é o condutor. Eu não posso falar que é o motorista. Por que eu não posso falar que é o motorista? Eu já assisti várias reportagens, né, que o condutor foi abordado pelo agente de trânsito e o agente de trânsito pediu, né, o condutor, documento do veículo e também do condutor, né? Aí, no momento, ele não tem habilitação. Se ele não tem, por nada, se ele não tem habilitação, ele é motorista. Se ele tem habilitação, ele é um condutor. Beleza? Continuando. As penalidades são advertência por escrito, possui caráter educativo e deve ser aplicada sempre que a infração for de natureza leve ou média. Leve ou média, tá, gente? Não tendo o condutor cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Eu disse nos últimos 12 meses. Aí suponhamos que o condutor, né, ele comete uma infração de natureza média. Infração de natureza média é 4 pontos, né? Aí o que acontece? Ele foi autuado e recebeu essa notificação, né? A infração de natureza média. O que ele vai fazer? Opa, peraí, vou tentar transformar em caráter educativo, né? Aí ele vai olhar no órgão competente, né? Se eles conseguem, né, transformar em caráter educativo. Aí o que acontece? O órgão competente vai olhar os antecedentes deste condutor, né, e vai olhar se o antecedente dele é bom ou não. Se for bom, vai ser transformado em caráter educativo. Quando é transformado em caráter educativo, ele não vai ter que pagar nem o valor da multa, que é 130,16, né? E também não vai ter esses 4 pontinhos no seu prontuário.